Em qual desses dois cavalos aqui você apostaria numa corrida de turf? Esse puro sangue, bonitão, filho de campeões? Ou essa mulinha mirrada, fraquinha, filha de jegue? E se você é um fazendeiro, qual vaca você compraria para produzir leite? Essa holandesa, forte, robusta, de família premiada? Ou essa mimosa, capenga aqui do lado, hein? E para escolher uma raça para montar o seu país? Esse nórdico, branco, de olhos azuis, bonito, gostoso, bem alimentado há 200 gerações? Ou esse cafuso, corcunda, com sífilis, desnutrido? Pois é, galera, foi exatamente essa alegoria absurda que os eugenistas defendiam há 100 anos atrás no Brasil. O Brasil tem que ser branco. Então, galera, a abolição da escravatura aconteceu no Brasil. Você lembra da data, você aprendeu na escola, 13 de maio de 1888. Princesa Isabel, legal, ok, não temos mais escravidão no Brasil, que legal. Mas aí depois o que aconteceu? Política de inclusão do negro na sociedade, educação, trabalho, reforma agrária? Não. Os intelectuais brancos começaram a investir numa parada chamada eugenia. Ou seja, existe diferença entre brancos e negros. Já essa eugenia dizia que os negros não poderiam ter os mesmos privilégios que os brancos. Afinal de contas, para que direitos iguais se eles eram supostamente diferentes? Esse trabalho cruel e degradante que se conforma nesse vilipêndio contra a pessoa que nós dissemos, terá o suporte do olhar religioso, terá o suporte da filosofia, terá o suporte mesmo do direito, não é? E terá o suporte da cultura planetária, não é? E, fundamentalmente, estruturado em um sistema político que vai justificar, que vai manter e que vai combater qualquer um que se coloque contra isso. Galera, a loucura era tão grande que alguns autores, como esse Renato Kell aqui, esse idiota, esse imbecil, esse rapazinho aqui, ele propunha a esterilização do mestiço, que significa o quê, né? Cortar a ferramenta dos mestiços para que eles não se reproduzissem mais, para que assim tivesse só brancos e ia ficar tudo bonitinho e o carinha aqui ia ficar feliz. Isso ficou conhecido como branqueamento da população, né? Que era só para transformar todo mundo europeu, italiano, essa galera branca. O projeto social da República era que o negro, talvez até 1950, já não existisse mais no Brasil. E que fossem melhorando o povo brasileiro, porque eles acreditavam nisso, né? Que a melhora seria um fator de melhor desenvolvimento do país, no sentido de que enxergavam o negro muito de uma forma, né, agressiva, havia um medo social do negro, né, brasileiro, em função das condições do negro, que o negro vivia. Então, esse projeto vem com a República, tanto que já no segundo decreto da República, eles restauram a chibata. Esse negócio de raça superior foi muito forte no mundo, né? Raça superior, raça... Tô lembrando de um rapaz com um bigodinho. Então. Só que aqui também teve isso. Nosso grande intelectual Gilberto Freire chegou a elogiar a Argentina, que ele disse que foi bem sucedida na missão de proteger a raça superior. Anos 20 foram terríveis, né? Que foram a década da eugenia. Teve em Buenos Aires um surto violento de febre amarela. Puseram todos os negros no bairro. Foi uma política de eugenia mesmo, entendeu? Em 2 tempos, eles eliminaram o africano da população argentina. Rolou um genocídio ali, entendeu? Separar raças no Brasil parece até piada, né, mano? A gente foi colonizado por Portugal, um dos países que mais se misturaram na história. Os portugueses, quando vieram para a América do Sul, para o Brasil, já tinham 8 séculos de convivência com mouros na Península Ibérica. Mouros de pele escura, inclusive negros do norte da África. E Portugal é uma grande mistura de raças desde o início. Você tem os lusitanos que estão lá, aí chegam os celtas, depois chegam os romanos, né, os latinos, depois tem visigodos, ostrogodos, aí vem os mouros, que na verdade não são árabes, são berberes ali do norte da África. Você tem judeus desde sempre. Eles sabiam lidar com o outro e tinham um entendimento da alteridade que os colonizadores do norte claramente não tinham. Os ingleses nunca tinham visto gente de pele escura, de cor escura. Para eles era uma coisa completamente fora da imaginação e da possibilidade de relação. Por exemplo, da colonização inglesa na América do Norte, né, onde havia uma separação muito mais rígida entre brancos e negros, né? A linha da escravidão coincidia com a divisão
entre brancos e negros. No Brasil, como diria o Gilberto Frei, tudo era mais amolengado, mais frouxo. Cara, não pode existir nada mais colonizado do que o colonizado querer escolher retroativamente o seu colonizador, né? É uma piada. Um Brasil francês, um Brasil holandês, um Brasil inglês seria melhor. Pelo amor de Deus, a natureza do colonialismo é sempre a mesma. É um negócio cara-cu, né? O colonizador entra com a cara e o colonizado completa o negócio. O português é provavelmente o europeu mais tolerante desde o início com a questão das raças. E não é à toa que nós todos brasileiros, né, como diz o Alberto da Costa Silva muito bem, somos brancos à brasileira, ou seja, temos todos no fundo da gaveta o retrato de um avô negro, de um avô índio, de um avô mameluco, de um avô pardo. Isso somos nós, os brasileiros. Se olhar do ponto de vista histórico, do ponto de vista antropológico, mesmo do ponto de vista sociológico, você vai ver a leitura de vários brasileiros. Digo assim, se você vai ao sul, você tem um brasileiro alemão. Se tu for em outros lugares, você vai ter o brasileiro italiano. Se você for olhar do ponto de vista de São Paulo, você vai ter o brasileiro japonês. Na Bahia, em outros lugares, você vai encontrar um negro brasileiro. E vai encontrar também um mestiço. Mas o Darwin, quando veio aqui, que é o maior biólogo da história da humanidade, ficou deslumbrado com a vitalidade dos mestiços brasileiros. Os depoimentos dele na viagem do Beagle, quando esteve no Brasil, eu nunca vi nada tão alegre, tão vigoroso, tão cheio de energia, de vida. É o elogio da mestiçagem. O Alexander Humboldt, né, que é um grande naturalista, o cara que inspirou o Darwin na viagem do Beagle, também fez a mesma observação. O que dá a essas culturas do que ele chamava América Espanhola, América Tropical, ao vigor, à vitalidade, é justamente a figura do mestiço afro-europeu, indígena. É essa junção que faz a diferença, coisa que não houve na América do Norte. Segundo o último censo oficial, no Brasil, a maioria da população se identifica como negro ou pardo, o que torna o Brasil o maior país afrodescendente fora da África. Mas essa foi a PNAD de 2015, onde você tinha que responder uma entre 5 opções, se você era branco, negro, amarelo, índio ou pardo. Mas na PNAD de 76, a resposta era livre. Você podia falar qualquer cor que você se identificava. E olha só as respostas curiosas que saíram. Ao invés de responderem negras, elas resolveram se identificar como pouco clara, meio morena, branca suja, turva, acastanhada, cor de café, café com leite, quase negra, puxada pra branca, queimada de sol. E isso é sério, galera. São respostas oficiais. E tem até algumas bizarrices como verde, roxo, rosa. Tipo, mano, eu sou meio verde, assim. Eu acho que eu sou meio verde. Eu olhei no espelho, eu sou meio verde. Ou até mesmo, acreditem, a cor de burro quando foge. Que até hoje eu tô tentando entender que cor é essa. Porque se o burro fugiu, como é que tem a cor? Sempre que o Brasil vai lá fora e dá algum vexame, tem alguém pra gritar: é o complexo de vira-lata! Tomou 7 da Alemanha? Complexo de vira-lata! Amarelou nas Olimpíadas? Complexo, vocês entenderam. Tem essa expressão, complexo de vira-lata, né? Que, aliás, é um complexo que veio ali no Maracanã. Do Nelson Rodrigues falou, o Brasil perdeu pro Uruguai por causa do complexo de vira-lata. A gente ouve muito falar do complexo de vira-lata. O Brasil precisa se livrar do complexo de vira-lata. Eu me dei conta de como é infeliz essa expressão. Porque ela dá de barato que o vira-lata é o ruim. Há um ideal de pureza racial nisso. Quer dizer que é melhor ser o poodle da madame ou o doberman da polícia particular? Eu prefiro ser vira-lata. E nós somos vira-lata. Vira-lata é demais, né, cara? Vira-lata é mistura. Vira-lata não é o puro sangue, né? Entre ser puro sangue, ser um collie de madame ou um poodle da madame, eu prefiro ser um vira-lata de rua. E nós temos que nos orgulhar da condição de vira-lata. O vira-lata é mais inteligente, é mais esperto, é mais vivaz, é mais vitalizado do que qualquer cãozinho de raça. O Brasil é um país vira-lata e nós temos que nos orgulhar da condição de vira-lata. Viva o vira-lata! Zumbi dos Palmares tinha escravos. Tudo em si, qualquer coisa sobre isso é ficção. Não existe nenhuma comprovação dessa história de que ele foi criado em colégio jesuíta. Símbolo da luta pelo fim da escravidão. Galera, afinal de contas, o que eram os quilombos? Esses quilombos são áreas de gente misturada. Mas no quilombo apreendia negros. Zumbi nasceu em 1655, na liberdade do Quilombo dos Palmares.
Ainda criança, foi capturado e entregue a um padre. Na Igreja Católica, foi batizado como Francisco, aprendeu latim, chegou a ajudar o padre nas missas. Aos 15 anos, sentindo o chamado de seu povo, fugiu da igreja e voltou para o Quilombo dos Palmares, onde virou herói e símbolo da luta pelo fim da escravidão. Pessoal, essa história de que o Zumbi foi criado com os jesuítas, de que ele se chamava Francisco, que ele falava latim, era quase um branco português, isso é oficial. Essa história é oficial. Ela está no site da Fundação do Zumbi dos Palmares. Está, inclusive, no livro de aço dos Heróis da Pátria. Inclusive, está na boca de muito professor por aí. Zumbi dos Palmares tinha escravos. É preciso muito cuidado para fazer afirmações sobre o zumbi. Tem mais ou menos meia dúzia de documentos que citam o nome do zumbi, mas nenhuma delas dá traço sobre a personalidade do zumbi. Então, se ele era valente, se ele era covarde, a gente simplesmente não sabe. Tudo em si, qualquer coisa sobre isso é ficção. Não existe nenhuma comprovação dessa história de que ele foi criado em colégio jesuíta, sabia falar latim. Isso é uma maneira de o português transformar o zumbi em um herói, mas é uma maneira muito canalha, porque na verdade você embranquece o zumbi. Você transforma ele num cara que foi criado por português, então ele era uma pessoa digna. Ele falava latim, ele não falava aquelas línguas estranhas dos africanos. Então ele passa a ser um cara mais respeitável, uma figura mais respeitável. Se você contasse a história do zumbi, da historiografia tradicional, pro zumbi hoje, ele olhar pra você e falar, não, isso não sou eu de maneira nenhuma. Eu não sei o que você tá falando mesmo. Não sou eu. Galera, afinal de contas, o que eram os quilombos? Quilombo eram os refúgios organizados pelos negros, onde os escravos fugidos se escondiam. Em Pernambuco, por exemplo, onde tinham várias fazendas de cana-de-açúcar, os escravos fugiam e precisavam se agrupar em algum lugar. Eles se organizavam então nesses quilombos, imitando então o ritual de convivência que eles tinham na África. O Quilombo dos Palmares foi o mais famoso deles, chegando a reunir em seu auge em torno de 20 mil pessoas. O Quilombo, ele se destaca por ser maior e por ter tido mais poder, mas era uma experiência muito comum naquele momento no interior do Brasil. Os negros que vinham para cá, eles saíam de 2 ou 3 lugares diferentes da África, o que hoje é a Nigéria, o que hoje é Angola, lugares bem diferentes. E eles chegavam aqui e eram misturados. Você imagina situações em que talvez você tenha sido escravizado hoje e 20 anos depois o cara que te escravizou, que te prendeu lá na África, vem morar com você, no mesmo galpão. Então são situações tensas, são situações... A sua esposa está à disposição dos filhos do senhor da casa a qualquer momento, você não tem essa escolha, suas filhas. Então, eles não querem isso. Quando eles tinham chance de escapar, eles tinham uma tendência a se agrupar de novo, de acordo com as etnias deles, de acordo com a linguagem que eles falavam. Se agrupando, eles precisavam construir casas. Construindo casas, precisavam de uma proteção militar. Tendo uma proteção militar e uma casa, precisava plantar, precisava criar algum tipo de animal para comer. E o Quilombo dos Palmares, ele é curioso porque ele está localizado ali no interior de Pernambuco, muito próximo de outros vilarejos portugueses. E ele faz comércio com esses vilarejos. Ele negocia, ele é uma cidade-estado mesmo. E como toda cidade-estado, tinha um comandante. E esse comandante, no caso, era o Zumbi. E você tem esse comandante, geralmente são polígamos, são comunidades todas centradas nos homens, mas cada um casado com uma série de mulheres. E geralmente tem uma mulher mais importante, como um faraó egípcio faria. Então é isso, eles recriam no Brasil o que eles viviam na África. Depois dessa hierarquia, você tem uma massa enorme, desprovida de qualquer tipo de direito, não existe votação, não existe eleição. Essa massa, se o menino é grande, é forte, ele vai ser treinado para ser militar. É uma sociedade rígida, com tarefas bem específicas, bem determinadas. As mulheres, obviamente, não escolhem com quem vão casar. Elas casam com quem os pais concordam. Casos de roubo, casos de estupro, casos de tentativa de fugir do quilombo. Existia um pequeno tribunal de rito sumário. O próprio rei chamava a pessoa, decidia o destino dela, ouvia as testemunhas, e caso a pessoa fosse condenada, não tem muito segredo. É arrancar a cabeça e expõe a cabeça no centro da cidade para deixar como exemplo, né? Então nós vamos ter quilombos, que aliás é bom que se o diga, não são só de negros escravos. Tem brancos pobres, tem caboclos, tem mestiços, tem índios. Esses quilombos são áreas de gente misturada, o antepassado da comunidade, que é de gente pobre ali reunida, vivendo junto, mascateando, fazendo escambo também. Geralmente são comunidades com reis, são comunidades com hierarquia rígida, são comunidades com escravos, são negros que têm escravos. Zumbi era um personagem do século XVII, não um personagem do século XX.
ele vivia conforme os costumes da sua época. Ele tinha escravos, ele provavelmente era tratado como um rei. Não era o líder de uma sociedade alternativa, igualitária, como muitos historiadores o retrataram. O negro que se apresentava para morar no quilombo, ele era aceito e se virava um morador. Mas o quilombo apreendia negros. Ia buscar nas cidades, às vezes, para fazer escravos. Exatamente como a cidade-estado vai para o império vizinho escravizar, isso é uma coisa que a gente, como ser humano, faz há milênios, né? Você busca escravos para fazer as tarefas que você não quer. Então, Zumbi tinha escravos. O quilombo todo tinha uma rede grande de escravos, não era pequeno. É isso, é uma expressão de liberdade do ponto de vista deles. E do ponto de vista deles, de liberdade inclui escravidão. É como a ideia de que ele era homossexual, né? Nos anos 90, o Luiz Motti, um antropólogo lá da Bahia, ele defendeu que como não se conhecem as esposas de Zumbi, se ele não praticou a poligamia aparentemente, então possivelmente ele só podia ser homossexual. Então era uma busca de um personagem homossexual para defender uma bandeira moderna, como se isso fizesse algum sentido dentro de um quilombo. Se ele teve amantes homens ou não, isso não fez a menor diferença na vida dele. É possível que ele tenha tido, mas não era uma bandeira. Tá, mas como que a gente sabe dessa história? Como ela chegou até a gente? Porque os escravos, eles não deixaram relatos escritos disso. Quem deixou esses relatos foram os portugueses. Esses homens deixaram pra gente a história do fim dos Palmares. E ele acabou depois sendo perseguido pelo Domingos Jorge Velho, que é um outro personagem muito conhecido da nossa história. Então, é uma das poucas situações, naquele momento ali do século XVII, que você tem um negro com rosto, nome, identidade, batendo de frente com um bandeirante muito conhecido. Mas geralmente eles vão para lá esperando encontrar uma cidade cheia de selvagens que não sabem falar e não sabem fazer nada. Então, geralmente, os primeiros ataques são fracassos, os portugueses morrem a todo jeito. Eles não imaginam que atrás do cerco deles possa ter inimigos que ficam fazendo a ronda longe da cidade. Então, esses inimigos de Tocaia fazem uma guerra de guerrilha e acabam matando os portugueses pelas costas. E exatamente porque você sofre uma série de derrotas humilhantes, quando você entra, você está com muita raiva. Você perdeu amigos na batalha, o Império Português está desmoralizado, já virou piada. Perder para um africano era uma coisa humilhante, porque eles não tinham o menor respeito. Por mais que eles negociassem com os reis africanos, eles não consideravam, no fundo, o africano um ser humano igual a eles. Quando finalmente o Domingos Jorge Velho consegue entrar, aí é um massacre. Aí é um massacre. Aí as crianças são mortas, as mulheres são estupradas, as casas são destruídas. A cabeça do Zumbi vai parar no centro de Recife para servir de exemplo, uma coisa bem tradicional, bem típica, né? E, velho, vocês vão ver, o Zumbi teve uma morte violenta pra cacete. Eu não tô brincando, mano. Costuraram Você tá ligado, mano? Então, costuraram a parada dele na garganta, mano. Não ficou bonito, não foi uma imagem legal, não. Isso mostra a raiva que os portugueses tinham do líder do quilombo. A cabeça foi decepada. Ele foi castrado. O pênis foi enfiado na garganta. Os olhos foram vazados. E a cabeça foi exposta em Recife. Até a completa decomposição. Esse foi o final do Zumbi dos Palmares. Se eles não viessem para o Brasil, eles iriam ter a mesma vida lá, eles seriam escravos. O escravo poderá se divertir, sair da fazenda, namorar. Tanto que foi possível os escravos, uma vez alforriados e juntando algum pecúlio, comprarem escravos. Escravidão no Brasil. Milhões de negros atravessaram o Atlântico em porões de navios negreiros. Eram brutalmente capturados em sua terra natal e jogados em lavouras brasileiras para trabalhos forçados e maus tratos. A escravidão como você nunca viu. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão na América. E é óbvio, a escravidão é algo que envergonha muito a nossa história. Mas se ela envergonha tanto, como é que ela durou tanto tempo? Como que rolava? Os portugueses iam lá e capturavam à força 12 milhões de africanos durante 300 anos? Ou o tráfico negreiro era uma prática comum apoiada pela elite das nações africanas naquela época? Antes dos portugueses chegarem, já existia comércio de escravos, já existia escravidão na África. Na África subsaariana, que eles chamam de África Negra, os historiadores chamam de África Negra, os reis negros invadiam povos vizinhos também negros, vendiam esses escravos para mercadores
e montavam grandes caravanas de escravos pelo Saara, né? Quer dizer, imensas rotas de escravos pelo Saara para vendê-los para os árabes no norte da África. A primeira vez que os portugueses compraram escravos na África foi de uma dessas caravanas. Os portugueses falaram, por que vocês têm que atravessar o deserto para vender esses escravos? Vende eles agora aqui para mim. Tá, ficou claro que na África, impérios negros comercializavam e vendiam como produto escravos também negros. Esses escravos eram feitos escravos pelas razões mais deletérias possíveis. Dívida de jogo, galo no galinheiro, cantavam muitas mulheres. As razões mais variadas, além, obviamente, do apresamento em guerras e diferentes nações africanas. Não é nenhuma ofensa ao movimento negro ou a nenhuma bandeira de ninguém questionar por que essa lenda de que os portugueses invadiam a costa da África e roubavam e pilhavam e traziam escravos sofredores. Não, esses escravos eles eram derrotados em batalhas internas. Eles eram trazidos em levas até pelo deserto do Saara até a costa e vendidos. Vendidos eles eram trazidos para cá. Se eles não viessem para o Brasil, eles iriam ter a mesma vida lá, eles seriam escravos. Eles eram derrotados de guerra. Não existe nenhum demérito nisso. Naquela época, um argumento muito usado para justificar a escravidão era assim, bom, essas pessoas pelo menos não foram mortas em sacrifícios humanos. Até que era verdade, né? Quer dizer, no Daomé você tinha sacrifícios humanos de 200, 300 pessoas mortas em grandes festivais. E muitos reinos africanos, eles dependiam da venda de escravos para poder sobreviver. Eles invadiam povos vizinhos, capturavam escravos, passavam esses escravos para mercadores que trocavam por armas. Com essas armas, os reis conseguiam estabelecer seu domínio e capturar mais escravos. Então, assim, você fez um sistema que se retroalimentava. No século XIX, alguns viajantes gringos vieram ao Brasil e retrataram como era a vida por aqui, seja por escrito ou seja por pintura. Nesse grupo se destaca o tiozinho Jean-Baptiste Debré, pintor francês que retratou o Brasil escravo dos anos 1820. As imagens do Debré são famosíssimas, vejam, elas retratam a vida sofrida que os escravos tinham aqui no Brasil. Era uma vida tensionada, era uma vida de conflito, o escravo lá estava com a faca para matar o senhor o tempo todo, não. Né? Não imaginemos esses lugares como campo de concentração, onde as pessoas não podem circular, não podem sair. Castigos cruéis, atrocidades contra os escravos nem sempre eram toleradas. Você tem muitos casos de denúncias de vizinhos denunciando a polícia, olha, aquele senhor está batendo demais nos escravos, a gente não consegue mais dormir com os gritos, com os gemidos dos escravos. Tem muitos processos de liberdade, teve alguns casos, claro que não a maioria, de senhores que perderam seus escravos ou que eram obrigados a vendê-los por causa dessa crueldade. Eu pego, por exemplo, o diário da Condessa de Barral, ela vai pilar feijão com os escravos, ela vai descascar mandioca com os escravos, ela vai tomar banho com as escravas, vai tomar banho de rio com as escravas, ela vai dançar o lundu com todo mundo. Isso que o Gilberto Freire descreve e que foi tão atacado é uma mentalidade que nós encontramos no Nordeste do Brasil, que sem o escravo bem nutrido, bem tratado e pacificado, nós não teríamos tido a produção de café que tivemos no século XIX. A história tradicional, ela costuma retratar os negros só como vítimas passivas. Claro que eles foram vítimas, mas nem sempre passivas. Eles vão à cidade vender os produtos que eles cultivam, eles vão caçar, eles vão pescar. O escravo poderá se divertir, sair da fazenda, namorar, né, a escrava na fazenda do vizinho, ele vai circular. Tanto que foi possível os escravos, uma vez alforreados e juntando algum pecúlio, comprarem escravos. Muitos negros tiveram escravos. O comércio de gente era um comércio corriqueiro. A gente imagina sempre um navio negreiro chegando, descendo 300 ou 400 escravos que vão direto para o Valongo, que vão ser maltratados. Não era bem assim. Antes dos portugueses chegarem, já existia comércio de escravos, já existia escravidão na África. Atrocidades contra os escravos nem sempre eram toleradas. Claro que eles foram vítimas, mas nem sempre passivas. Eles vão à cidade vender os produtos que eles cultivam, eles vão caçar, eles vão pescar. O escravo poderá se divertir, sair da fazenda, namorar.
Pois é, a gente tem essa ideia de que os traficantes de escravos eram brancos. De fato, muitos eram portugueses, mas você teve diversos escravos diversos negros, entre eles muitos ex-escravos, gente que passou por todas as atrocidades da escravidão, que veio ao Brasil a bordo de navios negreiros, que passou anos e anos sendo escravizada no Brasil. Eles voltaram para lá, voltaram para a África e se tornaram grandes traficantes de escravos. Um aspecto importante para a gente justamente quebrar essa dicotomia de senhores e escravos é lembrar que muitos negros tiveram escravos. O Barão de Guaraciaba mesmo teve centenas de escravos nas suas fazendas. Calcula-se qualquer coisa como 200 ou 300 escravos. Um rapaz que era ourives, mas que tocava violino nos enterros. Ele termina a vida dele como senhor de 6 fazendas no Vale do Paraíba, grande importador e exportador com a Europa e uma das maiores fortunas do Império. E na época, o comércio de gente era um comércio corriqueiro, como de couro, como de gado, como de diversos outros produtos, né? Por exemplo, o Zé Alfaiate, José Francisco dos Santos, um africano que foi levado à Bahia, ficou alguns anos como escravo, em 1830 mais ou menos ele voltou para a África e virou traficante de escravos. Tem diversas cartas comerciais dele que são burocráticas, falando estou mandando tantos barris de óleo de palma e também uma dezena de escravos marcados com ferro incandescente com a marca 5. Esse homem era mau. É engraçado que às vezes na própria carta em que ele descreve isso, ele fala, por favor, cuidem da minha mãe na Bahia, ela está precisando de ajuda, ele manda dinheiro para ela. Tem um traficante de escravos que ele fala assim, no fim da vida, no testamento dele, ele fala, fui uma boa pessoa, em toda a minha vida nunca fiz mal a ninguém. Um traficante de escravos fala isso. E nós vamos ter, então, a partir do final do século XVIII, muito evidente na documentação, e eu lamento que as universidades e as teses não estejam explorando mais isso, uma grande mobilidade social de crioulos e de mulatos. Podemos ir para um outro personagem, que é o Alufar Rufino. Alufar era um nome que se dava a um pai de santo importante. O Rufino era africano, veio para o Brasil, e ele várias vezes comprou escravos, porque a gente imagina sempre um navio negreiro chegando, descendo 300 ou 400 escravos que vão direto para o Valongo, que vão ser maltratados. Não era bem assim. Você podia comprar 1 ou 2 ou 3 escravos. Você podia trocá-los, por exemplo, por lata de doces, que era o que fazia o Alufar Rufino. E uma coisa interessantíssima. Casamentos entre pares, quer dizer, é o casamento entre a igualia, como diz o sociólogo. Eu cito um casal de escravos em que ele é barbeiro e que não só ele tem escravos que trabalham na sua barbearia, mas os instrumentos com os quais ele trabalha são extremamente valiosos. E a mulher dele é uma grande comerciante com o interior. Ela manda buscar farinha, ela manda buscar tocinho. É maravilhoso isso, né? Os negros que vendiam os seus serviços, carregavam piano, transportavam as pessoas, depois passavam a ter as suas próprias carruagens. Né? Eram os alcoviteiros, eram os motéis da época, era a carruagem, né? Com aquele alcoviteiro. Você entrava na carruagem, baixava aquele paninho e olha, todo mundo surdo e vamos passear. Esses casos incompreensíveis e perturbadores da escravidão, eles merecem um livro à parte e eu justamente estou escrevendo sobre isso. A gente tem, por exemplo, um outro caso de uma mulher chamada Joana Batista, uma mulher livre que em 1780 ela resolveu se vender como escrava. Ela arranjou um comprador, foi ao cartório e escreveu uma escritura de compra e venda de si própria. Para saber mais, meu próximo livro nas bancas, nas livrarias de todo o Brasil. Galera, quando a gente fala em negro no período da escravidão, a gente só lembra basicamente das vítimas, né? Que realmente existiram, muitas. Só que a gente tem que fazer justiça e lembrar também dos negros que foram fodas pra caralho. Como, por exemplo, Machado de Assis, avenidas que vocês conhecem muito bem, como a Rebouças, né? Que leva o nome de André Rebouças, o primeiro engenheiro negro que tivemos no Brasil. Teodoro Sampaio, ou até mesmo nosso primeiro presidente da República negro, Nilo Peçanha. Aqui, Mané Obama, temos Nilo Peçanha. Que é dos poucos presidentes brasileiros que recebe elogios de todos os lados, né? O indivíduo que deu conta das finanças públicas, abriu estradas, cuidou do comércio, cuidou das cidades, quer dizer, um indivíduo absolutamente fantástico que vai fazer toda uma diferença. É óbvio que nós tivemos senhores sádicos, é óbvio que existem histórias horrendas de senhoras que por inveja ou enfim, ciúmes, maltratavam as escravas. Por mais
edulcorado que essa imagem possa parecer, para alguns intelectuais que prefeririam, obviamente, uma visão de resistência, de conflito, estão lá nas memórias, são lembrados, são descritos, estão em casa. Eu até brinco e sou apedrejado às vezes com isso, que eu digo que o século XIX é o século das luzes do negro brasileiro. Aí você fala, pô, por que isto? Porque no século XIX você teve o criador do romance no Brasil, grandes empresários, deputados, senadores, ministros. Você teve médicos, engenheiros. Você teve uma capilaridade tão grande de personalidades num ambiente completamente hostil que era o ambiente da escravidão, né? Ou seja, o negro, de alguma maneira, vestido ou não, ele era identificado como negro, como homem negro. Obviamente, identificado como dentro do contexto da escravidão. No entanto, o negro, no século XIX, conseguiu ascensão muito maior do que o negro do século XX. Você vai falar, não é possível. Você vai dizer para mim, não é possível. Eu digo para você o seguinte, me dê 10 nomes de grandes personalidades que mudaram o Brasil no século XIX. E me dê 10 nomes de grandes personalidades que mudaram o Brasil do século XX. No século XX, eu não quero nem pagodeiro, nem jogador de futebol. Eu quero cientistas. Então, sim, um negro rico tem mais oportunidades do que um branco pobre, eu não tenho dúvida disso. Milhares de jovens são assassinados e 78% desses jovens são negros. Que cordialidade é? Cordialidade para quem? A escravidão foi tão longa e acabou tão tarde no Brasil que, obviamente, como consequência disso, a gente teve o racismo. E tem, inclusive, até hoje, o racismo que muitas vezes está escondido em nossa sociedade. O Brasil é um país que tem mobilidade social. E não são muitos países que têm mobilidade social. Países europeus não têm o tipo de mobilidade social que nós temos no Brasil. Então, sim, um negro rico tem mais oportunidades do que um branco pobre, eu não tenho dúvida disso. Agora, se você é negro, você provavelmente é pobre. E por que você provavelmente é pobre? Porque até final do século XIX, você era escravo. E tendo sido libertado, absolutamente nenhum tipo de política foi desenvolvida para tirar você da miséria, do analfabetismo, de alguma forma te integrar na sociedade. Esse tipo de política de governo jamais existiu até muito recentemente. No fim das contas, o fato de que se você é um negro e rico, você tem oportunidades, vira uma desculpa muito conveniente para a gente não enxergar o fato de que, com a abolição, a gente não resolveu o problema da exclusão de um naco gigantesco das pessoas que vieram do sul da África para o Brasil. Numa família branca, vai ter sempre um ancestral que foi traficante de escravos e que vendeu escravos e que teve escravo na família. E numa família negra, vai ter sempre um ancestral que foi capturado em algum ponto da África do Sul, foi escravizado no Brasil. Isso não tem jeito. Então o momento é de reflexão, é de olhar para o retrovisor do passado e pensar uma perspectiva para o futuro. Perdemos de fazer essa integração, perdemos de construir a partir dessa integração um país sólido e baseado em estruturas de respeito e valorização da dignidade daquelas pessoas e perdemos a possibilidade de ter sanado e fechado essa ferida que já vinha há 350 anos, né, aberta, produzindo uma mancha, uma mácula na vida do nosso país. Então, nós ainda vivemos um padrão de ficção no Brasil, mas uma ficção falsa, onde as pessoas não se reconhecem como tais, onde as pessoas não querem ter o parentesco com o passado negro. Todo mundo quer ser branco no Brasil. Todo mundo, sabe, não quer ter o pé, chamado pé na cozinha. A não ser quando isto importa de alguma maneira. Você vê nas eleições como os partidos colocam negros como apresentadores, né? Porque, de alguma maneira, isso cria um ambiente
nessa questão dessa propaganda. Mas, no fundo, todo mundo quer melhorar a sua raça. Todo mundo quer, né, se embranquecer de alguma forma. Então, esse projeto de embranquecimento, que veio muito forte do início do século XX para cá, ele permanece. E afirmar aquela diferença pela qual ele não pode estar no mesmo lugar que eu, não pode estar no mesmo patamar que eu, porque ele é, então, uma pessoa inferior, né? Então, essa inferioridade cantava-se, inclusive, através das letras da época, através das expressões artísticas de toda a natureza, mas através também da piada, que era e continua sendo um elemento justamente de distorcer, de desqualificar, de diminuir e de justificar o porquê que ele pode ser inferior e porquê que você deve ser superior. A piada é uma coisa que ela é explicitada e a gente consegue combater. O problema é quando não há piada. Uma coisa é a piada, outra coisa é a indiferença. E o racismo brasileiro, ele é marcado pela indiferença, não é pela piada. A piada é a forma agressiva em que nós reagimos, mas o pior é quando há indiferença. Então, o racismo está colocado, ele se manifesta do ponto de vista individual em situações limite e ele se manifesta do ponto de vista social, principalmente na exclusão, e essa exclusão é nítida na sua invisibilidade. No mercado de trabalho do Brasil, negros e brancos em igualdade de condições têm oportunidades e salários diferentes. Basta você olhar um shopping center para vendedor, não precisa nem ir muito longe. Em lojas de marca você não encontra negros, muito pouco. E quando você entra nesses espaços, você vai encontrar ali a segurança. A segurança é negrada. Vai em qualquer shopping que você vai ver isso muito, não está lá o armário, né? Aqui, o que nós temos, assim, dentro da pirâmide social, ainda é uma coisa muito cruel, né? Você tem o homem branco, ele ganha mais do que o homem negro na mesma função. A mulher branca ganha mais do que a mulher negra na mesma função. E aí você tem, depois, né, que o homem negro ganha mais do que a mulher negra trabalhando na mesma função. Então, a mulher negra, ela está sempre numa categoria muito abaixo de todas as outras categorias sociais. Independente se ela é pobre, ou de uma classe remediada, ou de uma classe média. Ela está sempre sendo vista desta maneira. Obviamente, quer dizer, a luta de uma mulher dessa é muito maior, né? E os meios de ascensão dessa mulher vai ser sempre muito mais trabalhoso. Tirando o sossego da gente. Ai meu Deus, que bom seria se voltasse a escravidão. Eu comprava essa mulher que prendia no meu coração. E depois da pretoria resolvi a questão. Peraí, foi isso mesmo que eu ouvi? Ai meu Deus, que bom seria se voltasse a escravidão? Ai meu Deus, que bom seria se voltasse a escravidão. Eu comprava essa mulher que prendia no meu coração. E ela acaba sendo, logicamente, cumprindo uma série de papéis, e um dos papéis até de naturalizar isso enquanto uma expressão ou jocosa, enquanto uma expressão sem muito interesse, sem maldade, não é? Fundamentalmente para tentar transformar, para tentar traduzir que isso era uma regularidade, isso era uma normalidade, isso era natural. Quem mais morre de morte violenta no Brasil são jovens rapazes negros. Milhares de jovens são assassinados e 78% desses jovens são negros. Que cordialidade é essa? Cordialidade para quem? E isso mostra uma estrutura social que é racista. Você pode tentar limpar isso de todas as formas, mas a estrutura social brasileira é racista.